Olá pessoal, boa noite. Este é o horário que eu consegui gravar o vídeo. Então, está acontecendo mais rupturas, mais conflitos dentro da direita, né? Agora o Lobão criticou assim duramente, assim, fez alguns comentários bastante agressivos em relação ao professor Olavo de Carvalho. Claro, o Olavo xinga meio mundo, mas foi uma coisa bastante curiosa porque até então o Lobão era, entre aspas, um bom amigo ao Olavo. Então, por exemplo, o, você poderia esperar um ataque assim e tal, por uma parte do seu inimigo, assim, alguém que não gosta de você, mandar você as favas ou dizer certas coisas assim mais agressivas, mas não seu amigo. Por que eu falo isso? Porque as pessoas relativizaram assim da seguinte forma: que não poderia criticar o Lobão porque o Olavo já é agressivo, já tem um tom mais belicoso, um tom mais de ofensas com todos. Então não poderíamos nos doer porque o Lobão disse certas coisas a Olavo. Só que, por exemplo, algumas coisas que o Lobão disse farsa perigosa e tarólogo borricoto são coisas que foram evidenciadas pelo Lobão. Só que parece que existe um print de alguns dias atrás, divulgado pelo próprio professor Olavo, que o próprio Lobão dizia palavras de bastante ternura ao Olavo. Então fica algo assim. Algumas pessoas podem levantar algumas hipóteses. Será que o Lobão já estava insatisfeito ou algo aconteceu nesse meio tempo e ele mudou de lado? Por que eu falo isso? Ah, mas você está passando pano pro Olavo. Não é bem assim. Porque o Olavo ele cometeu certos erros sim. A escolha de alguns ministros não foi muito bem escolhida, como por exemplo o Ricardo Vélez Rodrigues, tá. Tem algumas escolhas, por exemplo, o Ernesto Araújo poderia fazer um bom trabalho. Sim, tá. Só que assim, certas críticas a gente poderia fazer de uma forma mais contundente. Por exemplo, algumas críticas que eu considero válidas contra o Olavo, na minha opinião, que eu assisto muitos canais, e este canal acabou sendo crítico ao Olavo, é o Conde Lopê. O Conde Lopê, ele pelo menos ele reconhece qualidades, mas ele está levantando coisas erradas em relação ao Olavo. Isso, assim eu posso, poxa, aí eu posso ver o outro lado. Mas eu não vou assim, agora o Olavo é um filho da puta. Não é bem assim. Ele está só levantando que o Olavo está errando em tais e tais pontos. Essa coisa do americanismo, do sionismo, tal e coisa. E algumas coisas erradas do passado. Só que ele... E olha que o Conde Lopé pega pesado com muita gente. Não pegou pesado com o Olavo. Assim, nesse sentido. Isso que eu achei curioso. Talvez qual que é a intenção do Conde, por exemplo. O Conde está evidenciando alguns erros que podem prejudicar o governo. E ele, assim, mesmo criticando o governo, ele reconhece que se o governo Bolsonaro se prejudicar e porventura cair, a esquerda toma de conta. Isso que eu acho que eu entendi nessas críticas. Então, ele teme um prejuízo ao governo. E este prejuízo ao governo, ele pode levar a um perigo maior. Eu acho que foi nesse ponto que eu entendi. Então, por exemplo, ele teme que certos erros do Olavo podem comprometer. E por que os erros do Olavo podem comprometer? Pela importância que ele conseguiu. Por quê? Porque até então ele tem o seu mérito de ajudar o Bolsonaro e ajudar muitas pessoas a ter uma ascensão, tá? Pela briga e tal, de cultural e tudo. Então,
de certa forma, a gente não pode desprezar o velho lá da Virgínia. Por quê? Porque ele levantou certas coisas que o brasileiro estava fechando os olhos. Então, pode ser que isto a gente tem que levar em conta. Então, a gente tem que tomar cuidado com algumas colocações. Eu penso assim, até eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque eu posso ser injusto. A questão é que o Lobão, o fato que o Lobão, ele talvez ele deveria pensar de tentar, de certa forma, se ele quisesse criticar o Olavo, eu acho que ele deveria ter feito de outra forma. Eu entendo desta maneira. E se ele fez da maneira que ele fez, denota-se que tem algo errado, sim. Então, por exemplo, não estou passando pano para os dois. Os dois podem estar errados em certos pontos. Só que também podem estar certos. Olha que contraditório. Mas como assim? Porque, por exemplo, eu citei que o Olavo pode errar em alguns pontos. Sim, o Lobão o repreende. Só que a maneira como ele repreende é um repreendimento assim como se fosse uma declaração de guerra. Isso que eu não concordei. Claro que o Olavo ele tem a postura que intimidadora de agir contra os ataques e ofensas da maneira mais direta. Então ele não se deixa intimidar, ele vai lá e esculacha mesmo. E o Olavo sempre foi assim. A questão é que o Lobão parece meio dúbio nesse sentido. Então ele poderia, por exemplo, usar de outra forma. Como ele usou dessa forma, não foi nem pelo palavreado, e sim, por exemplo, dizer que é farsa e tal. Aí eu acho que não foi por aí a coisa certa. Então, neste ponto, o Lobão fez cagada sim. E agora, claro que tem pessoas que vão tomar as dores de ambos os lados. Claro. E aí a gente chega no ponto. Por que a pessoa fala, mas isso é ruim porque a gente tem que unir a direita. Só que vejam bem, nem a esquerda tem uma unidade de pensamento. Mas assim, mas você está relativizando que tem que respeitar todas as formas de pensamento. Não é bem assim. Acontece que há muitos conflitos de interesses. Mesmo com pessoas com ideias parecidas e tal, vendo os valores, mas às vezes um interesse é conflitante do outro. Na história sempre foi assim. Na história a gente tem isso aí. Então, não é exclusividade de agora, de 2019 no Brasil. Não é agora. Isso já está acontecendo desde os primórdios da humanidade. Grupos que outrora foram aliados e acabaram entrando em guerra, e aqueles que eram inimigos assim históricos acabaram tendo que se aliar para derrotar outro inimigo. O que eu penso que está acontecendo? Eu penso que esta direita brasileira é uma coxa de retalhos. Porque você vê que há pessoas que no passado não eram bem assim o que são hoje. Claro que a gente tem que entender que as pessoas podem mudar. Só que certas coisas não se muda assim tão fácil. E eu acho que até não muda. O que eu vejo assim, que houve um start de algumas pessoas que enxergaram uma oportunidade nisso. Porque no Brasil é assim, tem gente que pensa e enxerga lá na frente. Só que às vezes assim, essa visão lá não é a coisa mais correta, não é a coisa mais ética do que a gente pode entender. Às vezes o cara enxerga para fazer o quê? Qual que é o objetivo dele? Ele quer ver o quê? Vantagem pessoal. Agora, se essa vantagem pessoal é lícita ou ilícita, aí é outra história. Por quê? Porque vemos assim, pessoas que, por exemplo, eram de esquerda, eram aliadas ao PT,
e da noite para o dia viraram Bolsonaro. Você viu pessoas que, por exemplo, por que eu vou tornar a voltar a falar do Sandro Rocha? E muitas pessoas não vão gostar, vão ficar com as bochechas rosadas, que nem diz o Nando Moura. Por quê? Porque o cara, ele era do PSOL, ele fez campanha para o Marcelo Freixo. Mas eu torno a dizer, ele tem o direito de mudar, claro. Só que daí, o que fez ele mudar? É isso que eu estou levantando. Esse é o X da questão, esse é o pulo do gato. O que levou a pessoa a mudar? Tem que fazer assim uma pesquisa. Se o cara passou toda a vida votando no PT e ano passado votou no Bolsonaro, ele tem que, assim, cara, tem que colocar, ó, chega aqui, por que você mudou? Por quê? Por que levou você, que era um petista, que deve ter até sido um pão com mortadela, um Mave, inclusive o Mave, é muito interessante falar da história do Mave, que era uma coisa bem assim, robô, que nem se fala robô do Bolsonaro, o Mave era quase isso, lá no começo dessa década. O que levou o cara, um cara que, por exemplo, poderia defender algumas pautas progressistas, e defendia o PT, e assim, com o passar do tempo ele virou Bolsonaro, virou conservador. É isso que eu me pergunto. Por quê? Porque essa ideia de falar que o brasileiro é conservador tem a página 2. E eu falo que é conservar o quê? Entendeu? O que é conservadorismo? Eu penso assim, o que o cara entende de ser conservador? Ele quer conservar o quê? É isso que a gente tem que se perguntar. Você quer... eu quero conservar os seus valores. Mas que valores? Cara, parece que eu tô falando uma coisa difícil. Eu tô falando em grego, mas... tem coisas que a gente tem que ficar atento. É isso que eu falo. Tem coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, você pode ser conservador. Você pode ser um conservador do liberalismo, conservador da mentalidade revolucionária. Mas você é conservador, mas você está conservador que já foi, já passou por revolução. É isso que é o X da questão. Então, aquela coisa, eu vejo muita gente na direita com pensamento revolucionário. O cara pensa como revolucionário. Ele acha que mas ele tem asco do esquerdista, tem asco do socialista, do comunista, mas não estou chamando ele de comunista, que ele é um comunista. Não, mas o pensamento revolucionário, ele é em outros sentidos. Pode ser que não leve à revolução que tantos esses filhas da puta querem, que é o controle do Estado, né? E usar o Estado para a revolução. Mas eu posso dizer assim, que há coisas que relativizam valores essenciais. Relativizam até o conceito de vida. Relativo assim, mas será que nesse caso tem que matar? Tem que não sei o quê? É isso que é o perigo. É porque, por exemplo, a questão do veganismo, da questão daquela coisa de colocar um animal acima do patamar do ser humano, essas coisas. Isso, porque, por exemplo, até a própria Terra plana. É nessas coisas que a gente tem que ter cuidado. Que às vezes a gente enxerga e naquela coisa da utopia. Porque é aquela coisa, um mundo melhor, vamos mudar o mundo. Vamos mudar, é aquela coisa, mundo, construir um mundo ideal. Isso que é foda. Por quê? Porque este conceito de mundo ideal não existe. É igual em problemas matemáticos, em problemas de física, problemas de química. Você, às vezes, tem que simplificar o problema e desconsiderar alguns fatores para o problema ser resolvido. Você tem que, às vezes, considerar a gravidade, que é 9,881 metros por quadrado ao segundo. Você tem que considerar 10 para facilitar o cálculo. Você tem que desprezar atrito. Aí outras coisas para o problema ficar mais fácil.
Ou, por exemplo, um problema de hidráulica, você desconsiderar a perda de carga. É nessas coisas. E o que acontece? A questão, por exemplo, do meio ambiente. O cara quer, não, temos que proteger o meio ambiente a todo custo e temos que acabar com os impactos ambientais. Como? Se tudo gera impacto. Como que você vai fazer isso? Se até o fato de você estar respirando, você está exalando gás carbônico. Como? Você vai gerar impacto, você defeca, você urina, você está poluindo de qualquer forma, não adianta. Isso é ilusão. E aquela coisa sempre é pregado ao que? Um mundo melhor. Isso é que esse que é a cagada. E esse pessoal da direita, inclusive, eu volto a criticar o Sandro Rocha e volto a criticar a Gateway 369. Que o pessoal está achando que ter uma rede social exclusiva para você sair do Facebook, do YouTube achando que está protegido, que você vai ter voz, você está muito enganado. Por quê? Porque o pessoal revolucionário, esse pessoal à esquerda, e não é só o pessoal socialista, não é só o movimento comunista que a gente está enfrentando, meu amigo. Há outros inimigos. E o problema é que a gente só enxerga os inimigos declarados. Que é o problema assim, que eles querem que certas coisas aconteçam. Se você vira um entrave, vira o que? Algo que atrapalhe este processo, você tem que ser o que? Eliminado na cabeça desse tipo de pessoa. E pode ser qualquer coisa. Pode ser, muitas pessoas defendem, por exemplo, a pauta do aborto, a pauta do desarmamento e outras coisas, da eutanásia e tudo que for. Mas aí que tem que entender qual que é o motivo, a pauta do veganismo, a pauta daquele ambientalismo machista, com qual objetivo, entendeu? Com qual objetivo? E eles querem um objetivo, e muita gente tem muita grana para financiar a gente que defende essas pautas. Por isso que tem diversas instituições como a Parenthood e outras ONGs. Cara, tem dinheiro ali por um objetivo. Por que tem um tal temido George Soros? O que ele quer? O que ele ganha? Porque ele injeta muito dinheiro, mas ele injeta com um objetivo. E ninguém está sacando isso. No chegar, eu já falei na minha aba comunidade. Eu nem estou levantando o fato se o Sandro Rocha é um cara legal ou não. Ou se ele é safado ou deixa de ser. Eu estou falando o seguinte, que vocês estão aí, legal. Agora vamos colocar todo nosso armamento lá. Já que tá todo mundo ali, aproveita que já mata todo mundo de uma vez. Aí você sai do Facebook, do YouTube, você tá lá na Gateway 369, né? Beleza, só jogar ali, ó, concentrar todos os ataques e já elimina todos. Tá ótimo, perfeito. Tá lá todo mundo no ideal dessa galera, né? Ai, tá todo mundo lá na Gateway postando memes, zoando os esquerdistas, zoando o pessoal do PSOL, do PT, a Gleice, que a Gleice é louca, que Bolsonaro é legal e tal, que a gente tá vivendo um país melhor, e beleza. Os caras vão lá, tá hospedado aonde? Nos servidores da Amazon. Desliga essa porra. Desliga essa porra, deleta, faz o diabo que for, nem que tenha que tacar bomba lá. E eles vão fazer isso. E você, e agora? Você saiu do YouTube, você saiu do Facebook, você só tava na Gateway, porque a Facebook e o YouTube era comunista e você não queria estar lá porque você era censurado. Ué, todo mundo vai todo mundo pra uma ratoeira. É isso que eu tô vendo. Pessoal se ilude pra caralho. Cara, vamos parar com isso. O que você prefere? Esconder no bunker que vão concentrar toda a artilharia pesada, ou você vai para o campo de batalha? Hein? Você vai ficar acuado ou você vai atacar?
Imagine se Winston Churchill ficasse acuado com a senha de Hitler querendo tomar a Inglaterra. E Charles de Gaulle, que lutou bravamente para livrar a França lá do governo conspiracionista do Vichy lá, que era os nazistas dominando. Aí eles não pensaram, não vou ficar aqui no cantinho aqui na França, porque aqui a gente já tá bom pra gente. Aí o De Gaulle fica lá em Londres dando assim, governando a França de longe. Olha que coisa louca, meu amigo. Se não metesse o pé, o dia D, e o dia D foi foda. O dia D morreu muito soldado aliado. Ah não, porque não dá pra a Normandia não tem como atacar, porque a Europa dali tá toda cercada. Cara, que merda. Aí igual, por exemplo, na época da Idade Média, a porra lá dos caras lá, o Emirado de Córdoba, os caras lá avançando quase no Império Carolíngio e ia deixar os caras lá. Aí ficou lá o Reino das Asturas, ele ficasse lá quietinho. Se não houvesse a retomada da Península Ibérica. Temos que contra-atacar, porra. É isso que, cara, às vezes só ficar coado, quanto mais você ficar coado, pior é. E alguns animais, a melhor defesa é o ataque. Do que eu falo, por exemplo, de outras pessoas da direita que apareceram aí na onda da direita. Frota. Frota é um cara que ele viu que ele pode ter, na política, ele pode ter mais sucesso do que se ele continuasse no trabalho anterior dele, que eu nem vou citar aqui qual é. A questão do Sandro Rocha eu já falei. A questão da Avena, o que eu assim, eu vou ter muito cuidado a falar da Avena. Eu não sei se ela é uma pessoa má, mas ela teve posturas que foram evidenciadas que, primeiro, ela tem uma mentalidade totalmente revolucionária. Isso ela tem e ela não sabe ou não quer admitir. Segundo, ela já mudou de lado muitas vezes e isso eu acho foda. Certas posições dela e eu quero entender quando que ela virou de direita. Qual que foi o momento que ela se converteu. Porque até então ela parecia ser uma lacradora. Uma pessoa que comentava BBB. Uma pessoa que vivia de treta no Twitter há anos atrás. Aí foi pesquisar o nome dela, apareceu coisas dela lá. E como a mulher que era agora defensora do Bolsonaro, da direita, no passado tinha um passado de lacre, de igual esse pessoal escroto aí da lacrosfera. Tipo, brigando no Twitter pro BBB e com umas modas estranhas, tá? Era o gosto dela, ela tava tentando, tudo mais, e às vezes não dá certo, às vezes que a gente tenta, as roupas meio estranhas lá que ela tava desfilando e tal, coisa muito doida. Mas aí ela foi DJ, não sei se, sei lá, não vou criticar o trabalho dela porque eu não conheço o trabalho dela como DJ. Então, cabe a mim ressaltar que é aí que veio o start da política. E isso que o Tramonte, o Tramonte evidenciou. Que ela estava o quê? Jogando lenha na fogueira em relação ao Flávio Bolsonaro, que claro que devemos questionar o caso do Pafo Queiroz. Só que daí, olha como é a malandragem. Teve prints que ela atacava no grupo do WhatsApp. Ela não atacava aqui publicamente, ela não dava cara a tapa para falar do Flávio Bolsonaro do Queiroz no canal dela. Aí que é coisa assim meio que é comprometedora. Entendeu? Tipo assim, por que ela não usou o canal dela? Por que ela queria que os outros atacassem o Flávio? Aí que a gente tem que questionar essa galera. Por que ela não usou o próprio canal dela, que já tinha uma certa relevância para fazer isso? Porque muita gente da direita, muita gente menor questionou, falou, porra, que negócio é esse? Mas por que ela ficou quieta? Alguma coisa ele tem aí.
Isso que o Tramonte iniciou, entendeu? Aí tem vídeo, postando ela criticando a Petradinha, mas tinha uma outra lá puxando o saco. O Gominho é a mesma coisa. Aí que é complicado, cara. Eu explico, eu volto a falar do Lobão, que é complicado. Bicho. É complicado, cara. Uma hora, eu sei que é assim mesmo. Igual a França e a Inglaterra eram inimigas mortais até dado momento. Quando a Alemanha lá do Wilhelm II estava já fazendo putaria pro lado da Inglaterra e já teve guerra entre a França e o Império Prussiano, que depois surgiu a Alemanha unificada, aí a França perdeu duas províncias e tava puta com a Alemanha, e ela viu que a Alemanha tinha um olho para a Inglaterra, então vamos melhorar com a Inglaterra. Aí a França tinha a aliada da Rússia, que era inimiga do Império Austro-Húngaro, que era uma porra toda. E era tudo parente, quase todo mundo era parente, né? Depois eu faço um vídeo falando do começo da Primeira Guerra Mundial do livro que eu tô lendo. Mas é complicado. É complicado. Eu já briguei com gente que era meu amigo. Eu sei como que é foda, cara. Só que, cara, às vezes você tem que entender qual que é o motivo, cara. O que levou. Não é que defender ninguém. Mas só quer entender o que aconteceu. Esse é o escrutínio, cara. A gente não tá brigando pela verdade. A verdade tem que aparecer. Eu acho que eu me estendi muito e forte abraço. Até Deus quiser.